O STF decidiu que também cabe a chamada execução invertida nos juizados estaduais da Fazenda Pública. E o STF já tem entendimento firmado na DPF 219 no sentido de que cabe essa chamada execução invertida, que é o quê? Há uma ação, por exemplo, de um servidor contra a Fazenda Pública, contra o ente que o emprega, por exemplo, para exigir alguma diferença remuneratória. E na hora de começar a fase de cumprimento de sentença, no lugar de se intimar o exequente para trazer os cálculos, as fichas financeiras, se faz a execução invertida, ou seja, se intima a Fazenda Pública para ela já trazer a documentação e seus cálculos. Então, a parte exequente apenas vai anuir ou não esses cálculos apresentados pela Fazenda Pública. E há uma discussão, ou melhor, havia uma discussão na DPF se cabia isso, e essa DPF era no âmbito, sobre decisões no âmbito dos juizados especiais federais, porque em alguns locais do Brasil os juízes federais faziam essa execução invertida com outra união ou alguma autarquia federal. E lá o STF disse que podia fazer isso porque isso está atrelado à própria ideia de acesso à justiça, porque a Fazenda Pública tem um melhor acesso a essa documentação das fichas financeiras, dos comprovantes de pagamento. Então, é mais natural que a própria Fazenda Pública faça esse levantamento. Além do mais, mesmo que o exequente apresente a conta dele e a documentação, a Fazenda Pública ainda assim vai ter que mandar fazer os cálculos para ver se aquela conta apresentada pelo exequente está correta. Então, o STF foi nessa linha de que não há um prejuízo, a separação dos poderes, porque o cálculo, na verdade, a Fazenda Pública vai ter que fazer de toda forma e ela tem a documentação, então é natural que haja aí uma posição de hipossuficiência da parte autora para obter essa documentação e apresentar em juízo. E, nesse caso, a supremacia do interesse público, na verdade, vai de encontro aos interesses dos órgãos de representação judicial da Fazenda Pública, né? Porque o interesse público está mais na resolução do caso concreto do que na facilitação da defesa da Fazenda Pública, né? Então, o STF já tinha firmado esse entendimento em relação à Fazenda Federal e agora está dizendo que não há motivo para haver um tratamento diferenciado da Fazenda Pública Estadual ou Municipal. Então, esse mesmo entendimento vai ser aplicado também aos juizados especiais da Fazenda Pública, ou seja, aqueles juizados que são órgãos da Justiça Estadual. Então, a tese ficou fixada nos seguintes termos. O primeiro item diz que é possível exigir da Fazenda Pública a apresentação de documentos e cálculos para o início do cumprimento de sentença nos juizados especiais, nos termos da ADPF 219. Então, o primeiro item fala justamente sobre a execução invertida. E o segundo item trata, na verdade, sobre os recursos extraordinários sobre a matéria, porque ele diz que é fática a controvérsia sobre a hipossuficiência da parte credora para atribuição à Fazenda Pública do ônus de apresentação de documentos para início de execução de sentença em juizados especiais. Ou seja, o STF está dizendo que, por ser uma matéria fática, em se tratando de um recurso excepcional, como é o caso do recurso extraordinário, no qual, portanto, se discute exclusivamente em matéria de direito, essa aqui é uma questão que o STF não vai analisar nos recursos extraordinários. Então, isso aqui será analisado apenas nas primeiras instâncias, na primeira e na segunda. Então, caso seja interposto um recurso extraordinário, não será admitido o recurso extraordinário quanto à questão fática, ou seja, se a Fazenda Pública está discutindo se naquele caso concreto, aquele servidor, aquele autor tinha melhores condições de apresentar a documentação do que a Fazenda. E aí o STF disse que isso aqui é matéria para a primeira e segunda instância e não para a Suprema Corte, no caso. Então, esse segundo item trata sobre um requisito de admissibilidade do recurso extraordinário, certo? Então, eu espero que tenha ficado claro para vocês e espero por vocês no próximo vídeo. Até a próxima!